Obrigado pelo carinho. Boa noite a todos. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar a respeito do que são os SPEDs. Essa nossa aula é a nossa aula do dia 19 de outubro de 2020. Na verdade, a gente já conversou a respeito do e-social, nós já conversamos a respeito, né, até um pouco a respeito dos SPEDs. Aqui a gente vai fazer o quê? É como se fosse uma revisão, já que a gente passou, né, teve feriado e tudo mais. Então, um pouco a respeito dos SPEDs. E, além disso, né, a gente vai trabalhar de uma forma sucinta. Não queria falar isso gravando, né, mas vou acabar falando, que eu me lembrei que eu tenho um material que ele mostra bem bonitinho os SPEDs, falando, inclusive, né, com um gráfico, mas vou acabar deixando para um outro momento, tá? É uma pena, né? Que daí ele mostra justamente a respeito de cada um dos SPEDs, a relação entre eles e todo o processo de fiscalização, tá? Mas, enfim, vai ficar para um outro momento, e é ruim que a gente vai falando aqui, olhando, conversando com vocês, e o cara pensa em um slide aqui eu queria ter colocado. Mas, enfim, vai ser bem tranquilo. E esse material aqui é bem bacana. Então, assim, o que são os SPEDs, né? São obrigações, né, obrigações acessórias, isso vocês aprenderam lá em legislação tributária, em direito tributário. Obrigação principal é pagar o tributo, obrigação acessória, né, que aí é a questão, né, dos SPEDs. São obrigações que devem ser entregues ao governo em forma de arquivo. Toda empresa tem o dever de entregar detalhes sobre as suas movimentações na empresa, que geram as entradas e as saídas de recursos, né? Esses recursos, né, podem ser desde valores monetários, a respeito das pessoas, a respeito das mercadorias, dos estoques, serviços e tributos. Então, assim, a gente já conversou em outro momento, a gente está passando um processo de desenvolvimento tecnológico, onde a Receita Federal diz assim, ó, tem essa contabilidade, manda ela, mas não manda do jeito bagunçado lá, que tu tem, organiza tudo bem direitinho, do jeito que eu, né, eu tenho aqui tudo bem direitinho do meu plano de contas. O que se vê cada vez mais, que já é assim, é o seguinte, você não precisa, você não vai ter, cada vez menos, você vai ter a fiscalização, né, do auditor. Por quê? Porque o auditor ele vai receber as informações, né, através dos SPEDs. Então, ele vai ter a informação do funcionário, né, quando o funcionário entrou, quando o funcionário saiu, se o funcionário sofreu algum acidente, então aquela emissão da CAT, que a gente viu a respeito do e-social, né, a gente viu um pouco a respeito da EFD Reinf, né. Além disso, claro, a gente vai falar sobre os outros, né? Mas a gente vai falar a respeito, né, dos sistemas que vão trabalhar a respeito da movimentação, né, controle ali do estoque, circulação das mercadorias, valores monetários envolvidos. Beleza? Estou louco para mostrar uma imagem que era a respeito da nota fiscal eletrônica. Quando eu entrar aqui, checar um detalhado, eu vou abrir. Então, o que significa SPED? Sistema Público de Escrituração Digital. Então, é toda a questão da escrituração, né, contábil, fiscal, e ele é um sistema público, porque, como o próprio nome diz, você não paga para utilizar esse sistema, né? Quem pagou foi o contribuinte, né? Que daí, então, eles fizeram, que obviamente tem por intuito, né, a melhor fiscalização, e o objetivo também é todo um processo de simplificação, né? Mas no meu entendimento também, obviamente, é a questão justamente de você cruzar os dados, né? Reduzir fraudes, reduzir, né? Enfim, né? Mas tem toda uma questão de simplificação dos processos, vai ficar muito melhor, show de bola. E como é que é feito, né, essa transmissão? Essa transmissão dos arquivos, ela é feita no formato TXT ou XML, né, que são feitas informações para o governo. Eu quero abrir um arquivo, vou abrir um arquivo aqui para mostrar para vocês, que eu acho que ele faz, é bem bacana, vou pedir só um segundo para vocês. Não sei se ele vai abrir na segunda tela já, só um pouquinho. Ele é de uma apresentação, se ele vai abrir na segunda tela, eu vou puxar ele para cá. Que ele era a respeito do... Só que eu vou mostrar só uns trechos, tá?
que é o que me interessa nesse momento, né? Ó, o que quero mostrar para vocês, e por isso que eu falei, vou pedir um minutinho, que eu quero mostrar esse conteúdo, que é assim, ó. O que a gente está vivenciando não é algo assim, é claro, o Brasil tem um sistema, né, de monitoramento, de controle em relação a toda a questão do fisco excelente, tá? Países de primeiro mundo não têm algo tão avançado quanto o Brasil, né? Infelizmente, não é o nosso foco, não é o nosso foco, né? Mas a gente falou sobre curva de Laufer, né? Quando a gente falou sobre mercado de capitais, e talvez o a carga tributária seja bastante alta, né? Professor, por que o professor diz isso? Porque eu não sou muito de ver jornal, mas estava passando os canais, que o pessoal fala sapeando, sei lá, né? Quando você fica mudando os canais, estava mudando os canais e apareceu uma reportagem assim: olha, com a pandemia e com tudo mais, apesar de todos os incentivos, né, para as empresas, né, o nível de inadimplência, agora, aí vocês pesquisem para confirmar, mas pelo que eu disse, acho que era a questão de inadimplência do Simples, né, das empresas do Simples, era de 46, inadimplência em relação aos tributos, tá? Inadimplência em relação aos tributos era em torno de 46%. Né? Só que daí a gente fica naquela situação que é do tipo assim, a, o Estado, né? Imagina que fossem as contas do lar, né? Ele tem aquele custo fixo, aquele gasto, né? Ele tem aquele gasto fixo todo mês. E daí você vai dizer assim, não, vamos reduzir os tributos. O cara vai dizer, mas daí como é que eu vou pagar as contas? Então fica naquele dilema, só que daí a carga tributária às vezes é alta e daí o contribuinte não consegue dar, né? Ou ele acaba deixando de pagar. As multas são altas. Se a gente fosse observar, o Jean pode me auxiliar, porque também é grande entendedor sobre o assunto. Não estou falando do local de trabalho do Jean, né? Mas digo assim, pelo conhecimento que ele tem, né? Então, de forma alguma, né? Mas assim, o que acontece é que as multas realmente elas são pesadas para justamente que não haja inadimplência. Mas mesmo assim, acho que o cara chega no momento que ele bota os pés pelas mãos e daí ele não dá conta. Ela não é, Jean, que tipo assim, a multa não é aquela multa de 2%, juros de 1%. A multa é tão salgada que se o cara realmente analisar, ele fala assim, pelo amor de Deus, paga o tributo. Né? Só que daí, Brasil, o cara pensa assim, não, mas vai que daqui a pouco vem um refis, vai que vem um refis e daí, né, eu consigo ali que seja retirada a multa e os juros. É ou não é, Jean, que acontece muitas vezes? É, isso, né? Mas bem complicado, assim. É, que o Jean colocou, né? Às vezes a pessoa pode estar assistindo esse vídeo depois e daí não menciona, né? É que, infelizmente, a pessoa acaba ficando inadimplente, né, apesar da multa, apesar de tudo, e ele só vem a contactar ou a resolver ali a pendência, né, no momento em que é ingressado com uma ação, né, e daí com a ação aí o pessoal corre para parcelar e tudo mais. Eu até acho que tinha visto um detalhe a mais ali, mas isso, que é justamente, o Jean mencionou, que é quando daí você ainda tem uma questão penal e tudo mais, que daí o cara fala, não, vou tentar resolver antes aqui, né, da denúncia, vou para me escapar. Beleza, o que eu queria mostrar para vocês é que assim, ó, o que a gente está vivenciando é algo, né, no mundo todo. A gente imaginava isso, né? Então, assim, ó, essa questão que a gente tem nota fiscal eletrônica, todo o sistema ocorrendo de forma eletrônica, isso acontece no mundo todo, né? E daí existe, né, o Standard Audit File for Tax, né, que estabeleceu, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tinha aberto a tela, mas eu acho que eu fechei, que era do Standard, né? Ele mencionando o padrão, como é que eles fizeram o padrão e tudo mais, né? De como é que deveria ser esse país, esse
o padrão, né, para que houvesse uma melhor comunicação, né, nos países, especificamente ali Europa, começando por Portugal e tudo mais. E daí ele diz, ó, o Standard Audit File for Tax, né, que é taxa de tributação, de imposto, né, foi desenhado para capturar as informações, os dados, né, data, por de um número de áreas, né, da questão contábil. Então, os primeiros países foi Portugal, e daí outros países também utilizaram, que daí a gente tem, por exemplo, no Brasil, os SPEDs e a nota fiscal eletrônica. Aqui, a gente vê os diversos SPEDs que a gente vai conversar, né? Aí tem desde nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviços, né? Nota fiscal do consumidor eletrônica, né? Os diversos SPEDs, né? Aqui uma integração com o Data Warehouse da empresa. O pessoal tá fera pra caramba, a gente falou bastante a respeito do Data Warehouse, lembram? Dos sistemas, né? E aqui a comunicação através, né, da receita e tudo mais. Beleza. O que eu queria mostrar é essas imagens aqui, ó, né? Por quê? Porque eu comecei comentando com vocês que o auditor não mais precisa, né? Já não precisa nem dizer precisará, né? Às vezes sim precisa se deslocar. A gente vai ver do que trata, né? A gente vai dar continuidade do que trata ali a respeito de cada um dos SPEDs, e você vai ver que antes, o que o auditor necessitava ir na empresa, né, solicitar a apresentação do livro diário, livro razão, né, que o empresário tem que correr, ou o contador é que, né, prestava esse serviço, então, na verdade, o empresário assinava tudo, né, o contador assina, mas isso era levado lá para a junta comercial, né, retornava da junta comercial. Hoje em dia você tem isso tudo de forma eletrônica, a respeito lá na ECD. Aí, aqui, ó, Brasil ID, Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Identificação de Mercadorias, né? Então, isso é um sistema baseado na tecnologia de identificação por radiofrequência, que é o RFID, tá? Eu não sei, eu sempre li, eu nunca falei, então eu não sei se a pessoa fala, não sei como é que é, tá? Eu conheço como RFID, se alguém souber como é que se pronuncia, né? E outras de comunicação sem fio relacionadas, que tem por objetivo o quê, né? Estabelecer um padrão único para implementação e identificação por radiofrequência, a ser utilizados em produtos e documentos fiscais em circulação pelo país. Na hora que a gente está lendo, a gente fala assim, o que ele está querendo dizer? Esperem mais um pouquinho. Prevê ainda a estruturação dos serviços de rastreamento e verificação de autenticidade. Então, assim, ó, o que acontece? Eu tenho situações, né, onde eu tenho por radiofrequência ali com um leitor manual, e depois você começa a fazer tudo de forma eletrônica. Vocês viram que nas nossas aulas nós conversamos já um pouquinho a respeito, né, do 5G, dos computadores, se fala todo de um monitoramento, se fala inclusive de um monitoramento, né, social, né, das pessoas. Então, o que a gente identifica? Assim, ó, esse material aqui que vocês estão visualizando, ou que vocês estão vendo na tela de vocês ali, esse é um material de 2018, já não é 2020, né, e nem 2021, que a gente não chegou ainda. Mas, assim, se estava falando da implementação do 5G, eu aqui em casa, não sei se é ou se não é, né, mas segundo quem instalou, diz que a minha internet aqui é 5G. E se falou muito a respeito do quê? De que a gente só conseguiria dar esse próximo passo, ou só vai conseguir, já tá conseguindo, a partir do momento que a gente tenha o 5G. Por quê? Porque o número de dados, né, o número de informação que se consegue transferir é muito maior num curto período de tempo, fazendo com que, meu Deus, acho que já faz uns 2 anos, tipo, para vocês nem faz sentido, já nem vou apresentar, né? E também era para o pessoal que era do curso de gestão, de administração, que se falava a respeito do desenvolvimento tecnológico, onde se mostrava, ó, na Neoquímica é 5G, onde se mostrava que com 10 mil dólares você conseguia automatizar o caminhão. Então o caminhão não mais precisaria, né, do motorista. Se vocês pesquisarem no YouTube, a gente
não vive isso talvez aqui tão forte na região sul, mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês veem que tem muito assalto, né? Não só a questão das indústrias, como os caminhões de carga, como inclusive transporte, tipo assim, inclusive veículo de particular ali, a pessoa vai lá e assalta. Então, assim, né? Imagine, não vou dizer região, né? Mas imagina que a gente tem algumas regiões do país onde realmente é criminalidade, né? Onde talvez o bandido pense que o crime compense, né? Então, o que que ele faz? Ele aborda o motorista, seja do carro ou do caminhão, certo? No caso específico aqui, a gente está pensando no furto de carga, ou no roubo, perdão, no roubo de cargas. Aí você imagina assim, se o nosso país, né, ou tivesse numa situação de insegurança muito grande, a grande preocupação, aliás, não preciso nem dizer, antigamente o que acontecia? Se acontecia qualquer coisa que o caminhão desviava da rota, né, ele tem todo aquele sistema, ele travava, né, ele desliga o caminhão, o motorista está lá e daí não tem mais porque já existia um monitoramento do caminhão. Com o 5G você pode fazer o seguinte, você consegue botar o caminhão, que já é nos Estados Unidos com $10.000 você faz, ele vai sozinho. Então, assim, sei lá, faz aquelas carretas tipo o filme Mad Max, dos antigos, né? Porque o novo eu achei meio estranho. Só vi um pedacinho. Bota aquelas carretas tipo do Mad Max, aquilo vai andando na estrada, circulando. Cara, ninguém para um trem daquele, né? Um trem, não literalmente. E ele faz as entregas, né? E passa pelo trajeto que for, sem a presença do motorista. Tá, professor. E aqui, o que a gente está falando aqui? Aqui a gente está falando que a comunicação do caminhão, você também já tem uma fiscalização. Que nem a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, né? Ou que nem a gente tem a Receita Federal ali acompanhando ali né, próximo ali das nossas divisas, das nossas fronteiras, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai chegar num patamar, ó, esses equipamentos aqui a gente já conhece, ó. Então eu tenho, né, ó, segundo, ó, primeiro cenário, utilizando o leitor manual, identificação do veículo. Segundo cenário, a leitura de chips em documentos fiscais. Então você tem a leitura dos documentos. Vocês viram como está sendo falado a respeito do QR Code? E a respeito do Pix, agora faz o Pix, é só fazer o QR Code. Aí você liga a televisão, agora tudo, aí tem o tal do QR Code. Então, assim, a gente está indo para um processo de evolução. QR Code já tinha até um bom tempo. No princípio, todo mundo achava que, tipo assim, não pegou, né? Tipo, não pegou, não sei o quê. E agora a gente está vendo com força total, né, para a questão da leitura. Beleza, segundo cenário. Aí um terceiro cenário, onde os chips embarcados nas embalagens, a carga nas caixas, e daí você tem o equipamento. Que é o que acontece, por exemplo, se a gente for observar, quando você vai tipo num comércio, né, numa loja, vou dizer o nome, né? Ó, que quando você vai tipo na Renner, na C&A e tudo mais, né? A mercadoria ela tem o código. Se você sair e sem pagar, que ele não queimar, não se queimar, quer dizer, com o procedimento, ele vai disparar o alarme, certo? Então você chega num patamar que toda mercadoria tem o código. Toda mercadoria tem o código, né? Ou que as caixas têm. Então, assim, ó, imaginem comigo, ok? Se toda mercadoria ela tivesse um código, né? Tipo a lojas da Renner, e ela passa, tem o container, vocês sabem que tem os equipamentos que conseguem ler tudo que tem ali de informações, verificar ali se tem droga, se não tem droga, né? Quando tem a questão dos embarques dos portos. Então você chega num patamar daqui a pouco que as mercadorias têm código, né? Que é a ideia da inteligência artificial. As mercadorias têm código e daí você consegue fazer o rastreamento, você inibe, cara, o cara inibe praticamente toda possibilidade ali de sonegação. Por quê? Porque pense o seguinte, com 5G, que você consegue fazer um monitoramento de quem está na cidade, quem não é, quem que é a pessoa, o caminhão está passando, toda a carga ali consegue ser monitorada, né? O que que já acontece? Quer ver? Acho que eu tenho uma outra imagem aqui, ó. Aqui, tá, é que ele vai mais algumas. É porque eu queria justamente mostrar o seguinte: o caminhão sai, ele é lacrado. Se o lacre dele não foi violado nem nada, ele vai passando, ele passa no sem parar. Imagina tudo com o 5G.
Aí é que tá, por exemplo, assim, ó, se a gente, falando sobre a nossa disciplina, e falando a respeito de concursos e tudo mais, que obviamente vai ter, né, se tiver interesse, mas você observa o seguinte, concurso da Polícia Rodoviária Federal, né, que também tinha uma quantidade grande, o pessoal diz assim que é uma remuneração bem bacana, e diz que a atividade é muito legal, né, e que a pessoa pode trabalhar na pista, como pode trabalhar no administrativo, pode até dirigir helicóptero, pilotar helicóptero, né, que é tipo assim, é enorme, né, a possibilidade ali que existe na Polícia Rodoviária Federal, ou da mesma forma em relação à receita, né, estadual, federal, você começa a observar o seguinte, que vai chegar um momento que você não vai precisar de uma quantidade tão grande de fiscais ou de policiais rodoviários federais ou estaduais. Por quê? Porque vai já ter um monitoramento. Até à medida que os carros vão evoluindo, né? É claro que também depende do nosso poder aquisitivo, né? Mas tem carros, não cheguei lá ainda, né? Que o pessoal diz assim, cara, o cara para bater tem que querer muito, né? Por exemplo, diz o Volvo, né? Que o Volvo ele tem todo um controle de segurança que, olha, só se o cara forçar o carro a bater, porque senão ele controla a distância entre os carros, né? Ele já começa a dirigir. As BMWs novas também, quando você quer mudar de faixa, alguma coisa assim, ó, o Vinícius também falou, ó, estaciona sozinho, acelera e freia. Então, assim, e vira o volante. Eles, é só para não dizer que o cara não faz mais nada. Eles dizem, não, senta ali, finge que tu tá ali, ou mexe um pouquinho ali, né, para dizer que tem o prazer de dirigir, para daí não, mas assim, dependendo se o cara quisesse, ele podia, né, fazer que nem aqueles filmes que o cara vira a cadeira, assim, o volante fica aqui, ele vai conversando e o carro vai na estrada, né, tranquilamente. A gente tá, eu acho até que a gente já chegou, né? Exceto que tem alguns pontos que a gente perde o sinal. Então, talvez alguns pontos, geralmente serra, assim, né? Quando o cara vai para São Paulo, capaz de dar um probleminha, né? Tipo, se ele utilizar o sinal do GPS, não sei como é que ele funciona, tá? Mas assim, ó. Então, o que a gente vai vendo? Toda essa evolução que muda o nosso cenário como um todo. É claro que eu estou mostrando para vocês, já não é nem tipo assim, ó, isso é o que saiu em 2020. Não, isso aqui é algo que vocês já conhecem, né? Se vocês são pessoas que consultam ali no YouTube, tem um cara que trabalha muito forte com venda de encapsulados, e num dos vídeos dele da venda de encapsulados, ele mostra como é que é o negócio dele. Bem legal, porque o que acontece? Ele mostra, por exemplo, como é que funciona a distribuição. Daí você olha e fala assim, cara, é grande o negócio, né? De passar tudo com esse leitor, né? Porque senão você não conseguiria ter velocidade. As impressoras também a todo vapor, e inclusive uma equipe dos Correios, que ele passa de um lado para o outro, já tem uma equipe dos Correios para despachar para o Brasil como um todo. Então, assim, evolução, né? Cara, não dava para falar, tipo, nosso conteúdo de informática e sistemas de informações contábeis, pegando um livro que o cara vai falar um negócio e o cara, tipo, esqueceu né, que o mundo continua em constante evolução. O que a gente está conversando aqui, e que eu quero mostrar, é tipo assim, ó, o que a gente tem de atual, né, mas tendo a ciência de que o conteúdo, tipo assim, a gente vai daqui para próximos saltos, né, tecnológicos adiante. Beleza? Também quando a gente falar a respeito de SPED, né, quem atua na área diz assim, ó, é fundamental que você faça, né, no mínimo uma vez por ano, um treinamento específico ali sobre o ponto. Né. Ó, quarto cenário, embarcado no produto, né, o chip está embarcado no produto. Pode ser inserido na forma de indelével nos próximos produtos. Né, então, uma rastreabilidade lógica e facilidade da operação fiscal. Batimento produto, documentação fiscal. E daí aqui, ó, aí você vai ter os postos fiscais automatizados. Então, tem o leitor por imagem, ó. Mais à frente recebe o sinal para parar para inspeção rápida ao lado da pista. Aí aqui, ó, um sem parar fiscal, né? O veículo tem, o lacre dele tá ok, os documentos estão ok, produtos ok, ele passou. Né? Então, assim, você vai reduzir em monte ali, né? Beleza. Só que eu quis fazer esse comentário
ou mostrar isso aqui de todo o desenvolvimento tecnológico junto a todo o processo, né, de fiscalização e controle ali da circulação de mercadorias, tá? E é claro que eu tenho toda a prestação de serviço de transporte, né? Então eu tenho toda a questão aqui né, do transporte da mercadoria e a prestação de serviços do transporte. Beleza, vamos voltar aqui no nosso material. Então a gente disse que eles eram em formatos TXT ou XML, que inclusive, né, é o formato utilizado. Apertei no local errado. Temos o SPED fiscal, que é o ICMS IPI, é o EFD, SPED contribuições, SPED contábil, ECD, ECF, que é a escrituração contábil fiscal, a nota fiscal eletrônica, né, conhecimento de transporte, o E-social e REINF. Então a gente vai falar de uma forma assim, ainda tem mais alguns. O MDF, que é o manifesto, a nota fiscal do consumidor eletrônica, a nota fiscal de serviço eletrônica e a E-financeira. Então, o site do SPED, que na verdade eu já tinha, deixa eu puxar ele daqui, eu tinha aberto ele com vocês, e para a gente ver ou visualizar, agora sim, perdão, estava tentando abrir e estava apanhando. Então assim, ó, digitou SPED, jogou no Google, né, automaticamente ele já vai abrir aqui, ó, SPED RFB, que é Receita Federal do Brasil, .gov.br, e quando ele abre em notícias, né? Então, em notícias, o que ele traz, ó? Viram que eu falei a respeito de se manter atualizado? Então, assim, ó, aqui são os destaques, e a gente vê que eles são, né, não é do mês de agora, mas super recente. Então, aqui, ó, programa da ECF, versão 6.07, no dia 8/9. Aí eles atualizaram. 6.08, 16/9. 7.07, aqui é o ECD, 24 de setembro. E daí a gente já tem a versão 6.09, então ele foi de 6.07 a 6.09, num espaço, né, ou num período entre 8 de setembro a 28 de setembro, né? Então, assim, ó, a atualização, ela é constante. Por isso que eu tive o cuidado, né, de mencionar para vocês onde pesquisar, né? Então, acesse o site do FD, do SPED. Aí no site do SPED, a gente vai visualizar aqui, ó, os vários módulos do SPED, né, os vários SPEDs, os módulos, e aqui, né, os validadores. Beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui. Aí, no site, ele onde tem os módulos, ele apresenta, né, manuais do desenvolvedor, guias práticos, legislação e tabelas adicionais. A gente pode mostrar aqui também, que acho que fica até melhor, né? Então, por exemplo, assim, eu falei, vou comentar com vocês a respeito do ECD. Aí, clica ali em ECD, ele mostra, ó, né, ó, você está aqui, onde que eu estou, o que é ele, o downloads, a legislação que trata sobre o assunto, perguntas frequentes e serviços, estatísticas, consultas, né? Então, ó, o que é? Escrituração contábil digital é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: livro diário, livro razão, livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Daí ele traz, né, a normativa da Receita Federal em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de janeiro de 2014, né? Legal? Aí vai trazer também, ó, quem são as empresas obrigadas, né? Ó, estão obrigadas a adotar. Professor, e se eu pesquisasse de uma outra forma? Também é possível. Se a gente for ver em perguntas frequentes, a gente vai
Não estou lá dentro, né? Mas assim, talvez o que acontece é assim, muito do que é aqui no ponto aqui, né, o que é, talvez venha justamente das perguntas frequentes. Então, eles já trouxeram para cá. Então, quais são as pessoas jurídicas obrigadas a entregar? Aí ele vai dizer, ó, no calendário, a partir, né, 2015, são pessoas jurídicas sujeitas ao imposto de renda, o lucro real, e daí aqui ele vai trazer as do lucro presumido, que vão ser aquelas que, né, por exemplo, aquela que o cara teve uma distribuição de dividendos, né, de 5 milhões para os sócios, essa com certeza vai estar. Essa vai ter que entregar, tá? E aqui ele vai dizer, ó, as pessoas tributadas com base no lucro presumido que distribuem a título de lucros, sem incidência do imposto de renda retido na fonte, parcela dos lucros ou dividendos superior, tem que fazer o cálculo, ao valor da base do cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que tiver sujeito. Então, ele pega ali, né, a parcela dos lucros ou dividendos for superior à base de cálculo do imposto, diminui todos. Esse é um caso. Também as empresas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no calendário, tenham sido obrigados à prestação da escrituração fiscal digital das contribuições. E as sociedades em conta participação como livros auxiliares dos sócios extensivos, e eles falam a respeito também do investidor anjo. O investidor anjo também aqui, ele apareceria. Beleza? Então, assim, professor, bateu uma dúvida, quem é que está obrigado? Vai estar aqui no que é ou vai estar em perguntas frequentes. Assim, é claro, professor, eu posso pegar toda a legislação, beleza, né? Aliás, você pode vir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui, é legal, vamos aproveitar. Manuais, download do manual. Aí eu tenho a versão Word do layout 8. Pode ser? Vamos pegar. Só de curiosidade, vou abrir com vocês aqui. Formato Word, ele vai baixar, o arquivo não é pesado. Abriu. E ele está abrindo na minha outra tela, quando ele abrir eu vou puxar ele para o outro lado. Está pensando, minha máquina. Pô, maldade, né? Não vai. O arquivo é levinho? Não, o artigo abriu. Eu estava olhando aqui para minha tela e eu estou aqui com uma outra jurisprudência que eu tinha aberto. Ó, habilitar a edição, que quando ele mostra no modo exibição, não mostra direito, né? Mas é legal assim, ó, vou estudar sobre o assunto, né? Tipo que nem vocês, assim, ó, vou pegar esse final de semana, tô brincando, vai pegar no final de semana só, né? Vou pegar no final de semana, vou estudar esse aqui. Então, beleza, vamos ver o que ele mostra. Calma que ele não carregou, ele tá dizendo que tem 2 páginas só. Ó, só 2 páginas, o cara já fica contente e fala assim, meu Deus, vou ler em 10 minutos no intervalo agora. Ele não quer puxar, eu vou puxar por aqui. Ó, mas é bem legal, tá? Ele mostra todas as informações, vai mostrar as telas também, quer ver? Acho que ele mostra as telas. De outros manuais ele tinha as telas. Tá, beleza. Eu vou puxar lá pro final, porque eu quero descobrir quantas folhas tem, tá? Pra gente visualizar. Já que ele não quis me dizer. Tá pensando. Não, olha, eu faço um elogio pro meu computador, faço um elogio para o negócio e travou tudo bem. Enfim, vou voltar para minha apresentação. Beleza, continua tendo 2 folhas. Vou ficar. Ah, não, tá aqui, ó. Nossa, tá ali no final. Então, assim, ó, tem 236 folhas, né, ou páginas, aqui menciona como páginas, tá? Aí sobre o assunto, é claro, né? É claro. Ninguém vai ler isso aqui, né? Até caso queira, né? Até pode tentar ler assim na sequência, como se tivesse lido um livro. Eu não me lembro se eu comentei com vocês, mas eu estava escutando um comentário de uma pessoa
prestava concurso na internet, né? E ela comentou como é que foi. Hoje em dia ela é auditora fiscal da Receita Federal, acho que é a Receita Federal, e eu sei que ela é auditora, tá? E ela comentou como é que foi o sistema de estudo dela, método de estudo. Aí eu gostei, foi uma entrevista, assim, não era tipo aqueles que tem canais que eles fazem entrevista de 1 hora, era de um canal de uma pessoa que é concurseiro, e ele fez, se falarem o nome eu até posso ver se é a mesma pessoa, e ele fez uma entrevista com ela, uma entrevista de uns 20 minutos, mas foi bem bacana, porque eu pensei assim, meu Deus, graças a Deus, todo mundo é filho de Deus, porque ela comentou o seguinte, que o importante, além, obviamente, do estudo, né, é você revisar o conteúdo. É de fundamental importância revisar o conteúdo. Por quê? Aí ela conta que quando ela começou, como ela não era grande conhecedora, né, da questão tributária, ela pegou um livro, que era uma doutrina tipo boa, muito boa, e ela começou a ler o livro como se tivesse lido um livro de romance, ok? E daí ela leu o livro todo. Quando ela chegou no final do livro, e beleza, leu. Quando ela chegou no final, começaram a surgir dúvidas lá do começo. Porque, tipo assim, ela começou a esquecer. Aí eu falei, graças a Deus, é um filho de Deus, né? Porque o que acontece? Que é o que cada professor que vocês têm com certeza faz isso, porque você acaba tendo que retomar o assunto, por isso que lecionar sobre algum assunto, ele é bom porque te exige praticar, e tão importante quanto o estudo é a questão da revisão. Então ela falou que a partir daquele momento, claro, lei seca e tudo mais ela lia, mas ela fazia revisão. Por isso que, se alguém pegar, e daí, graças a Deus, a pessoa vai na mesma linha, se você pegar isso aqui e você quiser ler como se tivesse lido um livro de romance, cara, não vai funcionar, né? O cara vai dormir, vai dar canseira, porque na verdade o cara vai por pontos ali, né? Onde é que eu preciso chegar, onde é que é, o que é esse código. Então você vai navegando, né, nesse material ali para pegar algumas coisas. A mesma coisa acontece com o estudo, às vezes, de algumas normas, que vocês vão ver que é muito mais fácil você ter o estudo com alguém que já trabalha, já trata sobre o assunto, do que você pegar a lei seca por si só. Por quê? Porque às vezes tem alguns detalhes, alguns nuances, ou alguma jurisprudência, alguma coisa, que ele não aparece lá. Né? O cara entra no site do Planalto, tá, mas tem. Aí fala assim, não, mas na verdade o entendimento aqui é um pouco diferente. Professor, já que a gente está chegando no nosso intervalo, pode dar um exemplo? Posso sim. Vou parar nossa gravação por aqui, a gente vai fazer um intervalo, aí depois a gente comenta sobre um exemplo de uma situação assim, tá bom? Beleza? Vou fazer a pausa na gravação e a gente conversa.